Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 31 de março. Eu sou Fernando Rudnick, estou acompanhado dos elegantes Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Temos diversos assuntos para tratar aqui nessa edição do podcast. Operário, campeão paranaense de 2025, Fantasma, venceu seu segundo título. Vamos falar de Atlético Curitiba, seleção brasileira, Brasileirão que começou nesse final de semana. Nesse próximo final de semana começa a grande Série B, a nossa realidade é a Série B nesse ano. Então vamos começando aqui o programa, mas antes fica aquele convite para você que está nos assistindo, se inscrever aqui no canal do YouTube do 12 Esportes, seguir a gente nas redes sociais, compartilhar sempre o programa, deixar seu like, que você nos ajuda muito a fortalecer o Carneiro e Mafuz. Olha, já chegamos a 16 mil inscritos aqui no canal do YouTube do 12 Esportes, estamos na meta aí de 20 mil até o final do ano. Acho que a gente chega, né, a 20 mil no final do ano. E tá muito legal o podcast aí com vocês, a repercussão aí de todo mundo, das entrevistas que a gente tem feito aqui também. A última foi com o Alex, que foi muito legal. Queria agradecer, né, vocês por fazer esse podcast conosco aqui com os espectadores do YouTube do 12 Esportes. Mas vamos falar do Operário primeiro. Mas antes do Operário, só me diga uma coisa. O Atlético joga sexta-feira? Sexta-feira. Eu vou contar uma historinha aqui. Qual é essa historinha? No meu tempo, lá atrás, 50 anos atrás, quando eu comecei a namorar, e daí casei, estabeleci lá um método. Eu só namorava na sexta-feira. Sábado e domingo eu ia trabalhar, repórter. Trabalhava no sábado, trabalhava no domingo e viajava para o interior, iniciando minha vida profissional. E daí só namorava sexta-feira. E aí o tempo passou, 50 anos passaram, e eu peguei o costume de sexta-feira sempre sair para jantar com minha mulher, Eliane. Agora já avisei, volta tudo 50 anos atrás. O Atlético causou isso. Sexta-feira não é dia de namorar. Sexta-feira é dia de ficar em casa. Aí, ó. Vai ter que mudar o calendário aí, a agenda. Retornar 50 anos atrás. Muito bem. Para mim não tem problema. Eu praticamente janto todo dia com a minha esposa, a Rejane, independente de ter jogo ou não. Porque eu só almoço fora. Eu raramente saio jantar. Perdi o costume, desde a pandemia. Você não é mais uma criatura da noite, então? Não, pelo Mas contrário. já fomos, né, Carneiro? Vampiros amadores. Mas falemos do Fantasma. Vamos falar de outra assombração aí, então. Olha, foi uma festa muito bonita em Ponta Grossa, que se estendeu até o domingo, com passeata, com desfiles na Avenida Vicente Machado, telão na chamada Praça dos Polacos, que tem a Igreja dos Polacos, coisa maravilhosa, bem no centro da cidade, na Balduino Tax, e esquina com a Vicente Machado. E a torcida estava entusiasmadíssima, mas reconheceu que o Maringá fez uma belíssima atuação. O primeiro tempo do Maringá foi quase perfeito, e o Operário levou até um pouco de sorte em ter aquela penalidade máxima, meio boba, meio infantil, do zagueiro maringaense, bem caracterizada pela arbitragem, aliás, um bom árbitro, finalmente, né, na última partida do campeonato. Como é o nome do árbitro mesmo? É o Mendonça, né? José Mendonça. Mas ele já vinha pitando bem. Sim, Muito é bom. o Mendonça. Os árbitros das últimas partidas foram boas. Agora, o segundo tempo foi meio arrastado. Aí os dois times sentiram a responsabilidade. Ninguém queria perder, né? O Operário por jogar em casa e o Maringá tentando, né, mesmo fortuitamente, mas conseguiu dar um certo dinamismo à sua atuação. E daí, nas penalidades máximas, a surpresa do Jorge Castilho, que substituiu o goleiro. Tirou o goleiro para botar um defensor de pênaltis.
Pois não há de ver que o homem adiantou nas 5 penalidades e na única que o Operário errou, o árbitro corretamente mandou voltar. Sim. Porque como ele sofreu o gol nas anteriores, não precisava voltar. Aí o pessoal do Maringá disse que foi roubado. Não, roubado pela bobagem do técnico de tirar o goleiro titular e pôr um goleiro reserva. E daí o Operário sagrou-se campeão com a conversão de 5 penalidades máximas. Foi um título merecido, bonito. Está de parabéns o Bruno Pivetti, muito bom treinador. O presidente Álvaro Góes, a diretoria e principalmente a torcida do Fantasma, que não poupou colaboração nesta temporada. Lotou Germano Krieger. Exatamente. E o Maringá foi um vice de bom nível, pena que ele já perdeu várias finais aí, né? Mas uma hora ele ganha. Sim, vai formando a casca ali para ser campeão uma hora. Mafuz, hoje dá para dizer que o Operário é o favorito entre os paranaenses para uma vaga na Série A? Não. Ainda não. Ainda o favorito é o Atlético. Ele pode ser favorito em relação ao Coritiba. Ele entra mais preparado do que o Coritiba para disputar a Série B. Mas favorito não. Eu entendo que foi justo, como seria justo o Maringá, só que é aquilo que te falei a semana passada. Falei aqui 2 fatos. Primeiro, eu acredito em tradição. Eu acredito em passado. E na hora que precisou, prevaleceu a camisa do Operário. Coisa que o Maringá não tem. Segundo, que o técnico do Maringá, gente boa, inteligente, mas não está ainda preparado para decisões, para atitudes de um treinador que está decidindo o título. Aquilo que ele fez de trocar o goleiro só para defender pênalti é coisa de amador. Foi coisa de amador. Ele aparentemente fez com muita convicção, com base Exatamente, pior ainda. Com que treina. Rendimento de treinamento é uma coisa. Mas Exato. o goleiro no jogo é outra. Mas o goleiro vem frio para os pênaltis. Claro. Exatamente. Não estava no clima. Tanto, até o uniforme é meio cor-de-rosa, meio chocante para os olhos. E, enfim, não foi uma boa Não atitude. foi. Isso aconteceu. Tem um exemplo de uma decisão da Copa da Inglaterra. Acho que foi o Chelsea que estava jogando, decidindo, e tinha um goleiro. O goleiro titular era, acho que o Courtois. Courtois. E tinha um goleiro espanhol que eles tinham contratado. E esse espanhol era pegador de pênalti. Na hora da decisão por pênalti, houve a mudança, perdeu, o técnico foi demitido. Não só por causa disso, mas também por causa disso. Aconteceu Agora também na Copa de 2014, no Exato. Brasil, na Holanda, né? O jogo da Holanda contra a Costa Rica. Exatamente. O Van Gaal era o técnico. Exato. E ele trocou os goleiros e deu certo, no caso. Em relação à Série B do Campeonato Brasileiro, que vai começar no próximo final de semana, até que enfim é sexta-feira, né? O Atlético joga É um filme. numa sexta-feira. Agora é sextou, né? Sextou. Os Hashtag sextou, né? Sextou. Bom, E é sexta às 9 da noite ainda, cara. horário nobríssimo. Aí, o Mafuz tem razão. O Operário não é o favorito entre os 3 paranaenses para subir. A minha torcida, a minha expectativa é de que os 3 subam. Mas eu acho muito difícil, quase improvável, pelas circunstâncias de cada um. Cada um tem um perfil, cada um tem um investimento, cada um tem um orçamento. Eu acho que o Operário tem, tecnicamente, sim, condições. Só que o Operário tem que mudar o comportamento dele como mandante. Você veja que, como mandante, ele sempre dá uma patinada. Tanto que perdeu Quase no Londrina. perdeu o título Maringá, perdeu para o Londrina, Sim. sofreu na Copa do Brasil. E na Série B anterior, ele andou perdendo muitos pontos dentro de Vila Oficinas. Então eu acho que isso tem que mudar. O Bruno Pivetti tem que mudar, isso aí tem ou talvez até investir em mais 1 ou 2 jogadores experientes para que o Operário vire a chave como mandante. O Coritiba é um problema muito mais complexo que nós vamos falar daqui a pouco, porque daí envolve política, interesses econômicos, meias-verdades.
E o Atlético, concordo com o Mafuz, é o favorito dos 3, pelo que mostrou. Não porque ele perdeu o estadual, não. Perdeu porque o Barbieri fez uma loucura. Botar 5 zagueiros e 2 volantes dentro da Arena da Baixada. E ele não pode jogar com o Paysandu com esse estilo, não sei, o figurino de jogo. Ou ele jogou amistoso aí que ele fez com o Brusque com quantos zagueiros? Com 2. Com 2. Que bom, hein? A dupla que de zaga. evolução estratégica. Depois a gente fala do Atlético. Mas Mas foram é 2. isso. Concordo plenamente. É pela ordem de entrada no palco. O Atlético é o mais forte candidato, o Operário o segundo e o Curitiba numa terceira posição. Bom, a gente vai ver. Vai ter muita Série B pra gente Não, acompanhar. já começou a Série A, né? A Série A começou. Já. Mas me deu- Sorrisal para aguentar Vamos os lá. jogos. Né? Exatamente. Brasileirão. Teve a primeira rodada aí, eu assisti Inter e Flamengo. Flamengo e Inter no Maracanã. Foi um jogo mais ou menos, mas o Flamengo, que é o grande. Isso foi na hora do Operário em Maringá? Não, foi à noite. Foi mais tarde. 10 horas da noite, Não, quase. foi 7 da 10 noite. horas eu estava nos braços de Morfeu, vestido de Acho fantasma. que foi às 7 da noite o Flamengo. Eu assisti, então, vamos por ordem de entrada no palco. Eu assisti, sábado não vi nada. Comi uma quibada no almoço e vi Operário só. Mas eu assisti o Palmeiras patinar com o Botafogo e ser vaiado. Vi os piores momentos do São Paulo com o Sport Recife, também vaiado. Pablo jogou ou não? Jogou. Jogou? Muito mal. Assisti um belo jogo, Vasco e Santos. O Santos vencia por 1-0, o Vasco virou. E o Grêmio, eu vi o compacto, Grêmio não venceu. merecia ganhar do Galo. O Galo jogou muito bem com o Coelho, com o Rony. Mas o futebol, né, o goleiro do Grêmio é um monumento. E você viu o que aconteceu nesse jogo do Grêmio com o Galo? O Cuca foi chutar o cone, machucou o pé. Não. Machucou o pé, chutar aquele cone ali. É que segura capaz de a bola. de pedir demissão e vir tratar o pé em Curitiba. E tivemos o Mano Menezes mandado embora logo na primeira rodada. Pois é. A gente não cansa Não, de mas ser superado. do no Mano Brasileirão. Menezes já estava programada mesmo a demissão. Ele. Mas aqui burrice, não, mas, né, mas Carneiro? Né, Mafuz? acontece o seguinte, ele não sei se porque já está rico, já está aí é a idade, ele está ranzinza. Inclusive acho que o doutor Xavier Viana, lá do Tribunal de Contas, filho do Ivan, saudoso Ivan, diz que tá pior, tá mais ranzinza que você, Carneiro. Eu? Estavam achando que você tá ficando ranzinza, é verdade? Mas em relação ao quê? Não sei, eu não acho, Carneiro. Eu acho você um jovem Eu ainda. acho o seguinte, para viver hoje em dia, no século XXI, quem tem mais de 3 neurônios está tendo dificuldades. Ou vocês estão satisfeitos com o Trump querendo rasgar a Constituição, não. Mas vamos voltar. Putin, as guerras. Então vamos voltar para o Como é a assunto. criminalidade no Brasil, sem atitude. Mas então, tudo isso me o contraria caso e do me irrita. meu- E o tal do futebol? Tá bom o Exato. futebol? Não tá. O caso Peraí, do Mano e o Menezes. Ranzinza sou eu? E o caso do Mano Menezes é que, desde a saída do Marcelo, ele está impaciente. Ele bateu de frente com o Thiago Silva. Ele está sem paciência. Esse que é o problema. Ele chegou numa fase da vida de treinador, porque ele é uma pessoa muito séria, o Mano Menezes. Ele já não aceita mais determinadas condutas de dirigente e de jogadores, principalmente os jogadores veteranos, que se acham donos do mundo. Então ele toma posições, às vezes, para o futebol atual radicais, quando, na verdade, são posições sérias. Mas ele cometeu um erro grave, né? Ele fez a primeira substituição aos 12 minutos de jogo com o Fortaleza, porque identificou uma falha na sua escalação. Ele próprio admitiu. Aí ele foi cobrado pelo Thiago Silva e daí deu maior mal-estar na geral. A questão é a seguinte, os treinadores, principalmente o Mano Menezes, que é inteligente, competente, mas eles já resolveram a vida deles, né? Eles estão ricos, estão bem, estão tranquilos. O certo fez o Muricy. Quando ele juntou o dinheiro, tchau, e se recolheu. Né? Todos deveriam fazer isso. Mas, vai para outra função. Mas alguns querem alongar, esticar. Está aí o Dorival Júnior pagando esse mico da seleção brasileira. Mas o Fluminense vem mal há muito tempo, né? Sob o ponto de vista coletivo.
escapou por pouco de ser rebaixado. Só não caiu porque o Atlético ajudou. Fez a gentileza da Exato. casa, né? Entregando ouro dentro da Arena da Baixada lotada. Mas é isso, o futebol brasileiro tecnicamente fraco, sem dúvida alguma. Inicialmente falaram que Flamengo e Inter, o jogo dos favoritos. Aí passou, não é bem favorito. Palmeiras e Botafogo, jogo de favoritos. Não são bem favoritos. Não tem favorito, amigo. É tudo igual. Né? Bahia e Corinthians. O Corinthians foi com o time suplente e empatou no final. Então, meu amigo, o Campeonato Brasileiro vai se arrastar exatamente como no ano passado. Beleza. Do Brasileirão, vamos falar da seleção brasileira. Eu perguntei para vocês na semana passada qual que era o risco de tomarmos um pau da Argentina. Vocês disseram que a rivalidade provavelmente iria minimizar, equilibrar, mas não foi isso que aconteceu. O Brasil foi engolido pela O Brasil Argentina. foi muito mal. O Dorival convocou mal, escalou mal e executou, se é que teve alguma ideia, muito mal. Então não tinha que acontecer o que aconteceu lá. O problema é só o seguinte, concordo que o Dorival Júnior foi infeliz, a convocação do Neymar foi inexplicável. Porque você, para convocar um jogador para a seleção, ele tem que demonstrar no clube que está preparado, física e tecnicamente. O Neymar no Santos em nenhum momento. A não ser no início, ali fez um golaço e tal. Mas na sequência já se lesionou, foi para o Carnaval, sei lá o que aconteceu. Mas, enfim, o problema é o seguinte, podem convocar para a seleção brasileira quem quiser. Primeiro que nenhum estrangeiro vem. Ninguém vai embarcar nessa furada. Será? Não vem Guardiola, o Ancelotti já disse que não vem. O Jorge Jesus não tem perfil para a seleção brasileira. A do Jorge Jesus não é estrangeira. É português. Português. Para mim é estrangeiro, do outro lado do Atlântico. Mas veja bem, o problema só que não é o treinador. Nós temos dois problemas a mais. Os jogadores, que não correspondem, e a diretoria da CBF, que é ineficiente, não tem capacidade para dirigir o futebol brasileiro. Porque se você não tem um presidente inteligente, como foi no passado, nós tivemos Julito Coutinho, João Avelange, o próprio Ricardo Teixeira, que ganhou 2 Copas do Mundo, apesar de ter sido mandado embora depois por outras questões, a atual diretoria da CBF é uma nulidade, é um padrão baixíssimo. Em relação aos jogadores, a maioria não quer jogar na seleção. Aliás, isso é um problema mundial. Foi denunciado nesse final de semana que a seleção inglesa sofreu o mesmo problema com a mudança de técnico. Antes desse Tuchel assumir, O Thomas Tuchel, algo assim, havia um interino. 5 ou 6 jogadores se negaram a participar de uns amistosos, alegando lesão, a dorzinha. Exatamente. Até o Harry Kane, que é o capitão do time, concordou e corroborou a informação. Então você veja que os jogadores estão tão ricos nos clubes que eles atuam no futebol europeu, estão tão bem, que eles não querem servir seleção. Porque eles mais. não precisam mais da seleção. Não precisam. Pra... Não é mais etiqueta. Exatamente. Para estabelecer o valor dentro do mercado, não precisa mais de seleção. Basta que jogue bem no clube, que é o caso dos jogadores do Real Madrid. O Rafinha. O Rafinha. Barcelona. Ele é uma grife do Barcelona. O Vinícius Júnior, o Rodrigo no Real Madrid, e etc. Por que eles vêm jogar com a Bolívia, com o Paraguai, para a seleção brasileira? Amigo, isso tem que ser revisto, virou um comercial. Vocês imaginem um Mundial de Clubes que a FIFA organizou para a metade do ano, o circo que vai ser com o excesso de times. E a gozação, a piada que será a Copa do Mundo no próximo ano, com 48 seleções, com um padrão técnico medíocre, os craques com má vontade, disputando Estados Unidos, Canadá e México. Tem que avisar o Trump, hein? Ele que não esculhambe a Copa do Mundo. Irã. Agora Irã veio. Mas ele vai guerrear com a Irã não também? Sei. Não, mas o Irã já está classificado. Ele prometeu invadir a Groenlândia agora. Ele que não se meta no CT do fantasma, hein? Daí corre bala. Exato. Mas assim, desses nomes especulados, Ancelotti, Jorge Jesus, Felipe Luiz, vocês acham que a CBF vai em quem para ser o técnico? Ninguém vai aceitar. Vai ficar sem técnico? Não, o Jorge Jesus vai aceitar. Vai pegar um técnico como sempre pegaram no mercado. Se acertarem a parte financeira, o Jorge Jesus vem. Vocês teriam alguma sugestão? Eu não. Algum nome que eu não, porque a seleção eu não e nem me preocupo com isso, porque a seleção já passou na minha vida.
desde 1982, quando o Brasil foi eliminado naquela tragédia do Sarriá, eu passei Mafuz, você acha que a tratar com indiferente. Os teus netos, também que idade eles têm hoje? Tem os netos, os meninos, têm 12 e 10 anos. E como que eles veem a seleção? Não se interessam pela seleção. A jovem guarda aí, ó. Exatamente. Geração Z não se liga muito em futebol. Existem outros esportes que eles atraem mais o interesse. Agora, esse negócio de... Não adianta discutir a seleção, Fernando, o técnico da seleção. Nós temos que discutir o comando da CBF, que é vergonhoso. Falamos na semana passada... passada... Quem é a pessoa inteligente, capaz, que entende de futebol? Não tem. Todos são profissionais, do presidente ao roupeiro. Acabou o futebol, amigo. E aí é a conjuntura do futebol brasileiro como estrutura. Isso é política. Porque a CBF, depois das federações... Não funciona? Porque são todos profissionais, eles ganham a eleição já pensando na reeleição e não no primeiro mandato. Então é tudo errado. Mas... E o Anzenza sou eu, é. Mas assim, não vai mudar. É isso Bem feito. É o que tem. A Como CBF é bom ver filme antigo, né? É essa estrutura. E a seleção... Eu tô vendo um risco aí da gente passar um papelão nessa Copa. Não, risco não. Está escrito nas estrelas. Não vai chegar a lugar nenhum. Porque a Europa mas é tem capaz mais... de não passar na primeira fase. O futebol europeu tem muito mais organização. Acho que foi... Veja a semana anterior, os jogos lá da Europa que nós acompanhamos, Espanha, Holanda, Bélgica, Inglaterra, enfim, os países lá, Alemanha e Itália. É outro padrão, amigo. A responsabilidade é a respeito. Aqui na América do Sul, olha, é um oba-oba, amigo. É uma piada. A última vez que o Brasil não passou da primeira fase numa Copa foi em 66? Se eu não me engano, acho que sim. Eu acho que sim. Perdeu de Portugal, da Hungria e ganhou da Bulgária e não passou. Eu tô vendo que isso pode acontecer de novo. A estrutura é diferente. Vamos falar do Atlético. Vamos falar do Coxa antes. Do Coxa. Vamos falar eu quero Curitiba falar dos antes. Coxa. Tá bom. Vamos mudar de assunto então. De seleção brasileira para Coxa. Essa eu quero falar. O Curitiba sempre quis jogar igual a seleção brasileira. Agora está jogando Esse igual. É o meme, né? Eu quero falar, porque se for verdade, aí mostrou mesmo que a imprensa de Curitiba é pouco relevante. É verdade que como é o nome dele? O Bruno D'Ancona. D'Ancona, o dono o presidente da É o sócio Tricor, administrador da É Tricor. o presidente, é o genro do dono. Isso. Do Justus. Do Justus. Ele veio pra cá, proibiu ligar gravador. Não proibiu. Não? Não. Mas tem gente que gravou? Sim. Mas não poderia soltar a entrevista completa. Isso aí é brincadeira. Entendeu? E disse que falou individualmente. Em conjunto, fez reuniões, inclusive a Rafaela Razeiro, do 12, participou de uma reunião. Alguns jornalistas foram em grupos e depois teve uma reunião com membros da torcida, o que me chamou membros a da atenção, associação. Que a matéria que a nossa querida Rafaela fez não tinha entre aspas. Não tinha aspas. É interessante. Então não tinha declaração oficial. Não tinha declaração oficial. Esse era o objetivo desse tipo de interação com a imprensa. Não ter uma posição oficial do D'Ancona falando. Tanto que ele não falou oficialmente numa entrevista coletiva ainda. E a Tricorp está desde 2023 no Curitiba. Que bárbaro. Metade de 2023. Ele falou que já investiram muitos milhões. Pois é, mas aí... No ano passado, 90 milhões. Então só deixa eu te falar aí. Eu tenho saudade do meu tempo de repórter, porque quando ele falou que já foi investido quanto? 90. Foi dinheiro... 98 no ano passado, quando ele diz investiram, tirou do dinheiro da Tricorp e botou no Curitiba. Isso aí é tudo dinheiro gerado pelo Curitiba. Dinheiro da Liga, dinheiro de negócio de jogador. Patrocínio. Exatamente. O que a Tricorp está fazendo é administrar o dinheiro que entra no Curitiba. Mas eles estão pagando as dívidas Não, mas espera aí. Estão pagando as dívidas a longo prazo, há 15 anos, que daí o Curitiba pagaria. Bem administrado o Curitiba. Bem administrado. Bem administrado. Então, o que a SAF está administrando o dinheiro gerado pelo próprio Curitiba. É como se fosse uma massa falida. Exatamente. Pronto. Eles estão administrando e estão rodando. Agora é o seguinte,
Por que eu apontei o Curitiba como dos Só três para terminar a minha opinião sobre isso, Carneirinho. E tem um detalhe que na matéria da Rafaela eu pesquei. Ele não falou que vai subir, não falou que vai investir para subir. Tem Ele falou que o plano é até 2030. Ele tem 7 anos para tentar ter lucro. Tem só, Carneiro, para a gente botar nesse contexto aqui, eles veem a Tricorp, enxerga como natural a demora por resultados. A empresa diz que vai na contramão de Botafogo, por exemplo, que investiu forte. Eles querem arrumar financeiramente, deixar o clube saudável. Mas não vão aguentar. A pressão popular da torcida vai ser imensa, não vão aguentar. Isso não existe em futebol. Eu apontei o Curitiba dos 3 paranaenses na Série B do Campeonato Brasileiro, lamentavelmente é o que nos restou, né? Se nós achamos a Série A fraca, imagine o que vai ser a Série B. Mas eu coloquei o Atlético como primeiro candidato a subir, o segundo o Operário e terceiro o Curitiba. Por quê? Não estou falando por sofisma, exatamente por esse tipo de raciocínio. Porque o Atlético, bem ou mal, está contratando, está se virando, a diretoria sabe da pressão que está enfrentando e vai enfrentar. O Operário está já mais ou menos bem encaminhado. Agora, o Curitiba não. Você tem o time do Curitiba básico para a estreia? Com o Vila Nova, sábado, no Alto da Glória? Não tem, nem o Moser tem. Mas nem o Moser sabe o que vai escalar. Mas dizia o Mafusco quando era repórter. Coxa escalado, vá tomando nota. O cara que estava ouvindo vai tomando nota. Essa do conversar na abafadinha, eu lembro uma historinha, né? Qual delas? Aquela do Capitão Hidalgo, não? Não, o Curitiba estava quebrado. O Curitiba veio passando problemas financeiros há muito tempo. Há mais de 30 anos atrás, o último ano do grande, o legendário presidente Evangelino Neves, o Curitiba estava com tanta dificuldade financeira que não tinha um dia dinheiro para pagar o ônibus para jogar em Paranaguá. 1995. Daí, nós trabalhávamos na Rádio Cidade. E eu, o Capitão Hidalgo. E a Rádio Cidade pertencia ao Joel Malucelli, grande empresário, como pertence até hoje. E o Joel Malucelli, conselheiro do Curitiba, e depois dessa história, ele acabou assumindo, né, evidentemente, o triunvirato com o Sérgio Prosdóximo e o Edson Mauad, e o Curitiba voltou à Série A em 1995. Mas o Curitiba estava muito mal. Então o Hidalgo acionava o repórter setorista no Alto da Glória toda tarde, a pedido do Joel, para saber: ô fulano, como é que está o panorama aí no Alto da Glória? Céu de brigadeiro, capitão. Tudo calmo, tudo bem, tá bom. 3, 4 dias, céu de brigadeiro. Até que no 5º dia o Evangelino não teve dinheiro mais, nem para pagar os repórteres. O famoso jabá, o jabaculé. Porque tem muito repórter, talvez ninguém sabe, tem muito comentarista e repórter que gosta de levar um jabá. Isso é a tradição e hoje não é diferente. Mas então o Hidalgo naquele dia disse: como é que está o panorama no Alto da Glória? O repórter: a coisa tá feia aqui, capitão, não estão pagando ninguém, viu? Caiu o Evangelho. Sabe essa história do jabá, como é que começou? Não, né? Isso começou na política. Não, na música, que no passado, no programa do Paulo Gracindo, e quem que era o concorrente do Paulo Gracindo na Rádio Nacional? Eu não me lembro. Não, o primo pobre e o primo rico. Ele se consagrou aí. Não, eu sei. Mas daí quando lançava uma música da Ângela Maria, Francisco Alves, Elisete Cardoso, para rodar música, o que acontecia? Os selos musicais pagavam esse pagamento que chamava jabá. E depois foi para a política, né? E daí foi para o futebol. Os políticos cobriam a Assembleia Legislativa, Câmara Municipal e o governo. O pessoal ia no fim do mês lá e o jabá, né? Tinha que dar um extra. A mídia viveu muito disso no tempo do governo militar no Brasil, acho que 21 anos, né? Então não podia fazer certos comentários, não podiam divulgar certas notícias. Então o que o governo dava em troca? Anúncios oficiais. Então pegou o jabá oficial. Seria anúncio dos órgãos aí, né? A Caixa Econômica, Banco do Brasil. Só que ficou até hoje, amigo. Entendi. O jabá continua até hoje. E tem gente que tem gente não que parou. E nenhum governo. Quer dizer, a Revolução... aliás, é hoje, o dia do aniversário, 31 de março de 1964. E ela terminou, sei lá quando, nos anos 80. E hoje, nós estamos em 2025 e o jabá está aí. Está aí.
Fim da ditadura, 15 de março de 85, só para... 40 anos, 40 aninhos, continua o jabazinho. Só para a gente deixar aqui os números que foram passados lá nessa reunião, a Tricorp diz que já pagou 100 milhões da dívida do Curitiba. É verdade. E outros 42 milhões devem ser pagos até o fim desse ano, totalizando 40% da dívida. Exato. Então, eles não parecem estar tão preocupados, apesar de dizerem que o acesso aí é obsessão para esse ano, com essa demora para voltar para a Série A, e é o que tem irritado o a Curitiba torcida. vai sofrer, a torcida Coxa Branca vai continuar reagindo. Agora, por falar em Série B, e o Atlético, como é que está? Está mais ou menos encaminhado para estrear com o Paysandu em Belém? Qual foi o time do Atlético contra o Brusque? Vou passar aqui então esse time do Atlético, jogo treino com o Brusque, 4-0. Mikael, Dudu, Abraão, o zagueiro, Abraão, Léo Pelé e Léo Derek, lateral esquerdo da base, Felipinho, aí novidade, Peralta, jogador que veio do Cruzeiro, volante, e Patrick. E depois, no ataque, Luiz Fernando, Isaac e Allan Kardec. E tivemos notícias aí nessa semana, saiu o Babi, Matheus Babi foi pro... O colombiano não jogou, Velasco? O Velasco no time titular não, pode ter entrado, mas não era mas não deve titular. Ser esse o time, não. Não acredito que ele vai deixar fora o português zagueiro, o Tobias. Não acredito. Não acredito que vai deixar fora o Zapelli. E como é que é? Kevin, né? Kevin Velasco. É bom jogador. E o Velasco, é evidente. E o Luiz Fernando é o melhor atacante. Pro nível do Atlético, o Allan Kardec jogou? Jogou titular. Não se lesionou? Não se lesionou. Não, o time do Atlético, quer ver? Vai ser... Onde que está aqui? Esse aqui, ó. Esse tá... Vai ser o Dudu, o Tobias, o Léo Pelé e o Léo Derek. Léo Derek é o jogador lateral esquerdo da base. O Esquivel. Quando tiver recuperado... Vai jogar o Raul, Peralta e o... Patrick, ou Juliano. Não, o Felipinho é titular, né? Tem o Felipinho. A escalação do Barbieri. Ele deve jogar com 4 no meio campo. Mas daí o ataque. O Kardec e o Luiz Fernando. Por muito menos o Valdemar Carabina expulsou o Mafuz do vestiário. Mas esse time, assim, para... Não, mas é verdade. Se ele jogou o campeonato inteiro assim, é só mudar o aspecto tático. Mas os jogadores têm que ser os mesmos, não tem muita opção. Para o padrão de Série B, esse time é o quê? Bom, razoável? Mediano. Não, eu já acho agora, que é bom. Deixa a bola rolar, porque a gente também não sabe. Eu não conheço. Sim. Paysandu, por exemplo. Eu não sei como é que tá jogando. E tem a outra questão que a gente até conversou na semana passada aqui sobre a permanência ou não do Barbieri. Dá para formar um bom time com esse grupo de jogadores. O Barbieri não conseguiu ainda formar esse time. E o Barbieri fica não até o final foi da Série B mandado ou não? embora porque não encontraram ainda o substituto. Mas fica ou não fica até o final da Série B? Não fica. Não fica? Aí eu garanto que não fica. Eu não sei. Vamos ver os resultados. Mas aí esse é fácil falar, cara. Mas ele não vai conseguir, ele não... Isso aqui não é a tómbola. Mas ele não consegue ele não consegue armar o time, ele teve 3 meses. Barbieri no jogo do Maringá. Exato. À meia-noite, amigo, muito obrigado, passe mais tarde. Ponto, entendeu? Agora, a diretoria do Atlético é a diretoria do Atlético do jeito que ela é. Mas quem é a diretoria do Atlético? Também não tem muito interesse em saber, porque a torcida que vai cobrar. Você viu a festa que a torcida fez sexta-feira? Sim, vamos falar para comemorar disso. os 101 anos. A diretoria não tem iniciativa nenhuma. Ela tinha obrigação de fazer essa festa dentro da Arena da Baixada. Não, eles tiveram que ir lá em Santa Felicidade. Cada um pagou o seu jantar, disse que foi uma festa linda, cantaram um hino, homenagearam o Cocito, Flávio Pantera e outros jogadores. Isso é o Atlético verdadeiro. Esse é o real Furacão. Só para dar o crédito, quando é devido, o time titular, a escalação, foi dada pela Monique Vilela da Transamérica. Não, mas eu não estou duvidando da informação. Eu acho também que vai mudar. Eu estou duvidando do técnico. Sim. Eu acho que o time foi um teste, né? Não é que vai estrear contra esse time no Paysandu. Quer dizer, na véspera de começar o campeonato, vai fazer teste. Mas é a realidade do Atlético. Já que aquilo que fala o Carneiro e que insiste o Carneiro e que dizem que o Carneiro é ranzinza.
falta o diretor de futebol no Atlético. O Carneiro não é ranzinza, ele Não é é. só um rato de academia, né, que Academia está de aqui. letras, não Exatamente. academia física. Com certeza. Ô Carneiro, já que você citou a festa da torcida, que eu também acho que o clube deveria ser responsável por fazer essa festa e não faz. Festa super legal. Tem uma coisa que me chamou a atenção na festa. Quem estava lá entre os ex-jogadores do Atlético era o Dagoberto. Dagoberto, que Também foi homenageado. por muito tempo viveu assim, uma questão de amor e ódio. Um jogador, né, que despontou, veio do PSTC pro Atlético, despontou aqui, era para ser um cracaço. Não foi vendido como Mário Celso Petralha gostaria, depois entrou uma questão judicial. Eu tenho uma Foi posição sobre o Dagoberto. 5 vezes campeão brasileiro, né? Uma pelo Atlético, estava no elenco em 2001, depois pelo Cruzeiro, pelo São Paulo. É um jogador que fez uma carreira muito sólida no Brasil, um jogadoraço, encerrou a carreira em 2018 no Londrina. Essa presença dele lá nessa festa da torcida, ela sela uma paz entre... Vocês acham que simboliza alguma coisa assim ou não? Fortalece a oposição ao atual presidente, Mário Celso Petralha, porque unanimidade contra a gestão atual do clube do Atlético Paranaense. Que o Dagoberto sempre foi essa Ele é um posição símbolo contra o contra o Petralha. Petralha, o Dagoberto, e outros tantos. E o Marcos Coelho, que é o principal líder da oposição hoje, principalmente depois da participação aqui no podcast, foi o orador da noite e aplaudidíssimo, e está ganhando muito apoio para um trabalho, porque a eleição é só daqui 2 anos, mas já está sendo trabalhado. Fala, Mafuz. Não, esse caso, o Dagoberto, eu tenho uma opinião sobre o Dagoberto. Esse negócio também de oposição do Atlético, viu, Carneiro? Eu não engulo mais. Não engulo. Fazem oposição, mas no momento que é preciso não assume. Então eu não... Eles perderam 2 eleições. Exato, não, mas Perderam, perderam, mas teve uma que nem sumiram. concorreram, né? Assumiram. Eu não, esse negócio de Não, mas eu não tô oposição... dizendo, eu não fui no jantar, inclusive, É. mas pelo que eu soube, Ah, um movimento sim. oposicionista. Claro, é um movimento de oposição, claro. Mas por isso que eu não vou nesse tipo de negócio. Que eu não tenho oposição, eu sou contra alguns atos, ou a maioria dos atos do Mário Celso Petralha dentro do futebol. Mas não significa que eu seja oposição. Aliás, eu não tenho que ser oposição, porque eu sou jornalista. Sim. Não tenho que ser oposição. O caso do Dagoberto, eu sempre tive uma opinião sobre o Dagoberto. O Dagoberto, de toda aquela fornalha que veio do PSTC, para mim foi o grande jogador. Uhum. Foi o grande jogador, foi o Dagoberto. Mas foi mal orientado no momento de decidir a vida dele. Se ele ficasse no Atlético, renovasse o contrato com o Atlético naquela ocasião, 2001, 2002, ele teria jogado... 2005, né? Ele teria jogado... Não, ele participou da campanha que o Atlético foi vice-campeão brasileiro Exatamente. em 2004. Mas Isso, ele estava no elenco de 2001. De 2001. Não, 2004. Isso, E 2004. estava no elenco de 2004 ele era titular, ele machucou. Ele teria sido um dos maiores jogadores da geração que terminou a carreira recentemente. Que ele era um jogador excepcional. Então ficou a imagem de que ele era contra o Petralha. E a torcida amava o Dagoberto. E, na verdade, ele foi contra o Atlético. Acho inoportuno o convite que fizeram para ele. Está certo, meus amigos. Fechamos então mais essa edição do Carneiro e Mafuz. Semana que vem a gente volta aí para falar do início da Série B. Sexta-feira, sem namoro, Mafuz. Sem namoro. É Atlético, 9 da noite contra o Paysandu. Tchau, meus amigos. Um abraço.